um pouco do que tem acontecido no campo com os irmãos. Queria agradecer o privilégio de ser constrangido pelo amor de Deus ali, através de cada sorriso, cada aperto de mão, cada cumprimento que nós recebemos ali. Todo visitante chega meio assim, né? Eu não conheço ninguém. Mesmo o pessoal que acha que eu sou muito descontraído, eu entrei em desespero quando eu vi esse púlpito. Falei, agora todo mundo vai ver eu tremendo aqui embaixo. Eu gosto daqueles que é todo fechado, mas tudo bem, glória a Deus. Eu vou ter que me controlar um pouco mais. Mas é uma alegria poder estar aqui, e eu gostaria de mais uma vez apresentar minha família, a missionária Juliellen, né? Essa mulher maravilhosa, linda, que tanto eu amo e que tem compartilhado, e temos compartilhado os últimos 3 anos de vida juntos nos caminhos do Senhor, e tem sido bênção. E a Olívia, que está ali no café dela. Obrigado. Meus irmãos, não sei se a gente consigo projetar para os irmãos, eu trouxe um pouco do que Deus tem feito. Eu me alegro também em ver tantas fotos e imagens estimulando o entendimento de que nós não estamos sozinhos aqui. O mundo não se resume a Caçapava. O mundo não se resume à minha casa, nem tampouco ao meu umbigo. E é interessante quando a igreja tem tantos apontamentos disso, porque eu me senti tocado a viver missões integralmente, porque eu tive uma igreja assim, desde pequeno. E isso é uma alegria muito grande. Nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais em tempo integral e servimos assim no campo eu há 5 anos e Julielle, minha esposa, há 8 anos já no campo. Coisa linda, né? Por isso que eu estou bonito assim. Contei, amor. E nós servimos no campo do norte do Brasil. E eu gostaria de compartilhar um pouco de como acontece essa dinâmica. Normalmente, pode passar o próximo, irmão. A dinâmica acontece assim. Primeiro, nós falamos de jovens, de adolescentes, de adultos, de líderes alcançados pela graça do Senhor, que são transformados. Eu vi algumas pessoas com a camisa Jesus Transforma. O irmão lá, a menina ali. Pessoas que são transformados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas não se conformam com ficar parado. E mais à frente eu gostaria de compartilhar com os irmãos, inclusive, a dinâmica de ficar parado ou de ir a algum lugar. Porque, de fato, como foi dito aqui no início pela nossa irmã, ou mais cedo, se eu não me engano, estava conversando com alguém, que algumas pessoas foram chamadas para poder sustentar e segurar essas cordas. Mesmo assim, não chamados para ficar parados. Essas pessoas trabalham, vivem a vida cristã e são reconhecidos pela igreja, pela eclésia, pela assembleia de pessoas chamadas para fora. Através desse reconhecimento, alguns jovens foram ao acampamento radical. Gostei. Menos 10, que ele não gritou. É assunto interno, depois os irmãos entendem. Mas é exatamente isso. Eles foram entender o que é o campo. Normalmente, no campo, nós vivemos em comunidades com 300, 400 pessoas, onde os missionários são os pastores líderes daquela comunidade. A única referência cristã em uma ilha cercada por mata e rio são 2 jovens. As únicas pessoas que sabem o que é a Bíblia e entender através da direção do Espírito Santo que está escrito aqui são esses 2 jovens e essas 2 jovens. Porém, muitos vão querendo viver uma aventura, achando que a vida do missionário é a coisa mais divertida do mundo. Não, não é. Então, o acampamento radical, nós apresentamos
todos os campos missionários da Junta de Missões Nacionais, espalhado por todo o Brasil e pelo mundo também. Ali, alguns entendem, Deus me chamou para poder ficar na minha igreja e mobilizar. Deus me chamou para ir, Deus me chamou para ficar, Deus me chamou para poder trabalhar na minha Jerusalém, em toda a Judéia. Deus me chamou para me desafiar a Samaria. E alguns, Deus chama para ir aos confins da terra. E graças a Deus por isso, caso contrário, nós não conheceríamos o Evangelho. Após esse entendimento do que é o campo e a condução, não do que os líderes ou os pastores indicam, mas a direção de Deus, o jovem é enviado ao campo. E aí temos o Projeto Radical Brasil. O Projeto Radical Brasil engloba Radical Sul, Radical Sertão, Radical Amazônia. E o Radical Amazônia foi aonde nós entendemos a necessidade de Deus de estar. Chegando no Radical Amazônia, nós temos um treinamento e um período de campo, em que o missionário, o jovem, ele é treinado e se está imergindo na cultura ribeirinha, que é a cultura que ele vai estar. No meu período foram 3 meses de treinamento em internato, sem contato externo, sem celular. Celular nós pegávamos a cada 15 dias para saber alguma notícia, se houvesse necessidade. E no Centro de Formação Missionária da Amazônia nós passamos conhecendo a cultura ribeirinha, a necessidade de entender uma cultura para que seja aplicado o Evangelho. Depois desse tempo, nós somos direcionados ao campo e ficamos durante 2 anos ou 1 ano, depende da edição de cada edital. E depois disso, o campo missionário, em que o missionário, o jovem radical, se torna missionário em formação. E esse missionário em formação está em campo, mas participando de uma turma do Seminário Teológico Batista do Sul de Teologia. Ele está no campo e está estudando. Marcão, por quê? Pastor, por que você está compartilhando tanta coisa assim? Aqui levanta oferta para missões nacionais da campanha. Então, são essas ofertas que sustentam toda essa dinâmica. E essa dinâmica toda geram pessoas alcançadas pela graça. Após esse período, e nesse momento de comunidade, nesse momento que nós estamos inseridos em uma comunidade indígena, uma comunidade ribeirinha, em um grande centro, revitalizando alguma igreja, nós recebemos a carreta missionária, que o nosso irmão teve o prazer de presenciar, aquela coisa maravilhosa que é, e os barcos missionários. Nós temos hoje 3 carretas, se eu não me engano, 3 carretas, certo? 2 barcos e sonhando com o 3º barco, com uma lancha rápida, que vai dar... E quem vive, quem conheceu como Juliellen ali, 3 dias de barco para chegar numa comunidade, para depois alguns minutos de lancha, uma lancha rápida é um adianto muito grande. Glória a Deus por isso. E nós estamos sonhando com isso. E, por fim, todo esse processo forma e trabalha na vida do jovem um perfil de mentoria, em que esse jovem vai se tornar um mentor, vai trabalhar, e esse mentor não é um cargo super especial na Junta de Missões Nacionais. É um momento em que a pessoa vai entender que existe a necessidade de servir muito mais aos novos jovens que estão chegando. Nós vivemos isso tudo. Existe a necessidade da gente entender isso. Ali nós temos algumas fotos, e aí nós temos algumas fotos do que nós vivemos. Eu, na comunidade Vila de Canumã, 12 horas de Manaus de barco, e depois mais 1 hora de lancha, que é um barco pequeno com um motor menor ainda, e muita fé para poder chegar na comunidade Vila de Canumã. Do outro extremo, nós temos a Juliellen na comunidade Vila de Nogueira. Já o meu lado era Rio Madeira e o dela Alto Solimões. 3 dias de barco. E são 3 dias e 3 noites dentro de um barco, numa velocidade máxima de 40 quilômetros. E mato. E enfim, glória a Deus.
Ali nós vemos a Júlia também batizando algumas pessoas e fazendo um PG dentro da casa dela, um culto dentro da casa dela, da sala da casa do missionário, que se entrega totalmente à obra, e que hoje, para a glória de Deus, nós vemos um templo, né? Templo que essas meninas, ela e a dupla dela, antes do nosso casamento, ela me enviava umas fotos plainando o terreno, as duas meninas, com enxada. E, para a glória de Deus, eles hoje podem cultuar num templo lá naquela comunidade. E, após o nosso casamento, nós fomos convidados pela junta para desenvolver mais uma cultura e plantar uma igreja hispânica no estado de Roraima, trabalhando com refugiados venezuelanos. Pessoas que talvez você, de vez em quando, encontre alguém e você... Poxa, a pessoa está falando espanhol, está no meu país e está falando... Espero que eu consiga compartilhar um pouco do que esse povo vive e da necessidade. Isso são ações de um missionário transcultural, alguém vocacionado para levar o evangelho atravessando fronteiras da cultura, sem distorcer a mensagem da cruz. Sem mudar a mensagem da cruz. Essa é a necessidade de todo missionário o tempo todo estar estudando. Não existe missionário na Junta de Missões Nacionais, para a glória de Deus, hoje, que não esteja no campo e estudando. Se a gente não tiver tempo de mergulhar na palavra, de conhecer a palavra do nosso Senhor, a gente dificilmente vai ter qualidade para poder plantar uma igreja saudável. Mas, para a glória de Deus, nós conseguimos estar cumprindo essa missão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje a respeito de um exemplo missionário, o exemplo de um grande missionário transcultural, o apóstolo Paulo. Em um trecho que ele discorre um pouco dessa dinâmica transcultural que ele vive. Mas, antes disso, eu gostaria de alertar ou trazer algo à tona. É muito fácil nós nos atermos a escutar a experiência de um campo missionário e ficarmos na nossa mente, que legal que o missionário vive. Eu compartilho com os irmãos o constrangimento do olhar dos irmãos para a nossa vida quando a gente compartilha isso. Mostrar que a gente passou isso tudo. Eu digo que nós abandonamos o nada para viver o tudo de Deus onde Ele queria que a gente estivesse. Quando a gente explica que quando nós fomos direcionados ao campo, a gente não estava frustrado com a falta de emprego ou com a tristeza de não ter uma estrutura familiar saudável, muito pelo contrário. Estávamos no auge da nossa carreira. A Júlia abandonou o último período da faculdade de fisioterapia. Eu estava no auge da minha carreira super saudável. E, nesse momento, o Senhor fala, vem, eu preciso de você aqui. E nós entendemos isso quando nós lemos a palavra de Deus. A diferença é que quando nós entendemos, lá em Mateus 28, 19 ao 20, quando algumas pessoas ali com Jesus, e os últimos momentos antes, ele diz, vão e façam discípulos. E nós conhecemos, ide e fazei discípulos de todas as nações, e é muito interessante, mas quando a gente se vê com medo da palavra ide, a gente não consegue entender o cerne do mandamento de Jesus. Um versículo que gramaticalmente a gente vê regido por dois verbos no mesmo tempo verbal, ide e fazei. Mas que mergulhando a fundo a gente entende que o mandamento central de Jesus é fazei discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Mateus 28, 19 e 20, ele convida cada um de nós a fazer discípulos. Pessoas parecidas com Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, e a partir do verso 17, ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Fazer discípulos não é um pedido, ou uma solicitação, ou um cargo, ou algo que se entrega ou se aprende ao longo do tempo. Não é uma opção. Se você foi alcançado
pela graça salvadora de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o resto do versículo vai se explicando e deixando claro que isso é Deus que reconcilia o mundo consigo mesmo através de Cristo Jesus. Onde que nós estamos nessa história? Então, a dependência de Deus, quando nós vivemos uma nova vida, ela fica impressa e clara, e Ele nos dá o ministério da reconciliação, não levando em conta os nossos pecados, algo que, obviamente, nos coloca numa posição de receber a graça salvadora de Cristo Jesus. Você lembra do momento que o Senhor te alcançou? Você lembra da sua velha vida? Você lembra de quando o Senhor te chamou das trevas para o reino do seu Filho amado? Lembra quando Deus provou o seu amor com a sua vida, enviando Cristo Jesus para morrer por mim e por você enquanto éramos pecadores? Se você lembra disso, eu gostaria de trazer à tona de que viver essa nova vida exige que nós apliquemos e operemos a salvação, sendo ministro da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19, ele diz que recebemos o ministério da reconciliação e, por causa disso, somos embaixadores de Cristo, representantes do governo celestial, do reino celestial aqui na terra. Não é uma opção, meu amigo. Não é uma opção. Atos 1, 6 a 8 deixa claro e explica exatamente que missão é essa, quando cumprir essa missão, as ferramentas dadas para essa missão e qual local que nós vamos aplicar essa missão. Deixa muito claro, embora meu slide tenha deixado tudo confuso ali. O Canva. Atos 1, 6 a 8, pode voltar. Atos 1, 6 a 8 deixa claro que o local e a estrutura, a força para cumprir essa missão não é a sua força, não é a minha força, não é o meu entendimento, não é a minha inteligência, mas é o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas que seguiam Jesus não entendiam a missão que ele tinha dado. Mestre, agora que o Senhor vai devolver o poder para o povo de Israel? Ele disse, não é agora. Não cabe a vocês, na verdade, saber o dia ou a hora que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Mas, olha, vocês vão receber um poder, que é o Espírito Santo sobre a sua vida. Quando vocês forem nova criatura, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. Essa é a nossa missão. Testemunhar e fazer discípulos. Mas aonde que eu vou fazer isso? Na minha Jerusalém, na minha casa. Não vou ser. E não vou para os confins da terra se meu vizinho não sabe que eu sou cristão. A gente costuma dizer que Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Toda a Judéia são os locais circunvizinhos que eram da mesma cultura. Mas Samaria já era um local com a cultura totalmente diferente. Um local com um entendimento cultural totalmente diferente. Inclusive, existiam caminhos que eram mais longos, mas que cortavam e impediam de se passar por Samaria. Até chegar com o Evangelho aos confins da terra. Eu não sei, meu irmão, se Deus tem te preparado, minha irmã, se Deus tem te preparado e te enviar aos confins da terra. Glória a Deus. Eu não sei se o Senhor tem te vocacionado a algo que também não é uma opção, mas te dado uma facilidade para se quebrar a sua cultura e anunciar o Evangelho independente da sua construção social. Mas eu sei que o Senhor te chamou para pregar e para ser testemunha dele a partir de Jerusalém, em toda a Judéia. Deus, ele com certeza tem te chamado
a Samaria e aos confins da terra, você pode participar através de diversas outras maneiras, segurando as cordas. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo clássico e claro disso. Quando a gente para ver, e pode passar, meu irmão, os princípios de uma vida missionária, os princípios de uma vida totalmente entregue, como a do apóstolo Paulo, nós vemos também princípios a se extrair para uma vida cristã. Entendendo que a responsabilidade de pregar o evangelho não são só dos pastores, dos líderes, dos missionários, em tempo integral, entendendo que a responsabilidade é de todo aquele que tem uma nova vida em Cristo, eu gostaria que olhássemos para o texto bíblico, porque, por favor, não se deixem levar, talvez, pelas palavras do missionário e pelas histórias do campo. Usem isso apenas como uma motivação, mas usem a palavra de Deus como inspiração para sair do seu lugar e fazer o que tem que fazer. Porque as minhas palavras são palavras, são coisas que eu vivi, eu vou testemunhar e passar, mas a palavra de Deus, ela nos conduz a fazer algo. E olhar para a palavra nos motiva a isso. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler os versos 22 e 23. E entender nessas duas frases do apóstolo Paulo, essas declarações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, princípios de uma vida missionária que nós temos que levar para a vida cristã. É interessante que a igreja de Corinto, enfrentando uma grande divisão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e o apóstolo Paulo, ele imprime a característica, o evangelho centrado em Cristo Jesus. Esse evangelho centrado em Cristo Jesus, para o meado do capítulo 9, o apóstolo Paulo começa a fazer uma série de declarações e colocar a vida dele como um exemplo. Ele se apresenta como um exemplo. Versículo 22 diz: fiz-me como fraco para com os fracos. Pode passar, se eu não me engano, eu tinha colocado em outra versão ali. Tornei-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eis a palavra do Senhor. E algo interessante é a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo, nessa perícope, diz: fiz-me, tornei-me. Esse tempo verbal coloca ele numa posição voluntária enquanto servo. Um primeiro princípio da vida cristã, que eu gostaria de compartilhar e te motivar através da palavra. A viver é uma vida de servidão voluntária. A vida de servo, ela não é uma vida em que eu posso fingir ou decidir de alguma forma a viver, a fingir servidão. O alcance pela graça do Senhor Jesus, pode passar, o alcance pela graça do Senhor Jesus me faz ser um servo. E por isso o apóstolo Paulo de tantas vezes diz: tornei-me fraco para com os fracos. Tornei-me. Ele se apresenta em diversas introduções nas suas cartas como prisioneiro do Senhor Jesus, doulos, escravo de Cristo. Ele se coloca nessa posição. Primeiro princípio de uma vida cristã é você se voluntariar. Não que no reino de Deus existam servos, ou existam voluntários, não. Existem servos
que se colocam à disposição sem esperar uma remuneração, um pagamento ou nada por causa disso. Um princípio da vida cristã é ser um servo voluntário. Se você é alcançado pela graça, se coloque à disposição do reino. Se você é alcançado pela graça, viva uma vida de servo voluntário e se entregue totalmente. Porque quando nós vivemos uma vida de servo voluntário, automaticamente, pode passar, nós vivemos comprometidos, 100% comprometido. E é isso que ele apresenta na continuidade do versículo: tornei-me tudo para com todos. Ele não se torna, não, eu só vou comprometer essa parte da minha vida. Eu vou mudar o meu jeito de falar, mas não pede para poder mudar o meu jeito de andar, o meu jeito de vestir. Ele se compromete totalmente contra as vontades. E a vida de um missionário transcultural e a vida, na verdade, de um cristão é essa. A carta dele, do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 12, ele vai dizer a necessidade de apresentar nossa vida como sacrifício vivo. E a palavra utilizada ali no original é o metamorfo. Nós falamos muito da metanoia, mas a mesma raiz que traz a necessidade de uma transformação tão profunda na nossa mente que vai nos conduzir a mostrar essa transformação na nossa vida. Imagine o irmão, a irmã, uma lagarta, entra no casulo, passa todo aquele período, sai do casulo, sem asas, e se joga. Eu vou voar. Não vai. Se a transformação na sua mente não sair, se clara na sua vida, a ponto de você estar totalmente comprometido no Evangelho, existe esse princípio bíblico a ser aplicado na nossa vida. Uma vida de um servo voluntário, totalmente, 100% comprometido do reino, nos conduz, pode passar, meu irmão, a depender de Deus. Ele diz, para de alguma forma salvar alguns. O apóstolo Paulo estava claro e bem consciente de que não seriam todos salvos. O que mostra para a gente, às vezes, uma grande frustração. Você está numa comunidade, conhecer um povo, se dedicar totalmente, falar da palavra, do evangelho, da mensagem de salvação. Mas nem todos serão salvos. A Deus pertence a salvação. Isso me recorda a vida de Jonas, um profeta extremamente bem-sucedido, que fracassou. Que pensou que talvez culturalmente ali o povo de Nínive não merecesse receber a salvação. Por causa disso, tentou fugir dessa missão. Porque ele sabia que Deus é bom e compassivo e iria perdoar aquele povo. O que nos faz lembrar da realidade de muitos venezuelanos, imigrantes, cubanos, que nós recebíamos na missão. Alguém aqui conhece o estado de Roraima? Já visitou o estado de Roraima? Não? É um Vale do Paraíba gigante. Eu falo isso porque eu me impressionei, eu sou carioca, já deu para perceber pela quantidade de X que eu falei sem necessidade alguma. Desculpa, inclusive. Mas quando eu conheci a cidade de São José, a cidade da minha esposa, eu fiquei encantado. Ela andando na rua com o celular na rua, mulher, guarda esse celular. Ela, que cidade tecnológica, que pode. Eu falei, Jesus, misericórdia. Mas esse lugar, não, aqui é calma, aqui é tranquilo, vamos no parque da cidade, o pessoal deitado na grama. Eu falei, gente. Chegamos em Roraima, mesma coisa. Que lugar calmo, tranquilo. Mas existia um momento que se dizia, cuidado, os venezuelanos estragaram tudo isso. Cuidado, esse povo quando veio para cá tornou tudo pior, tudo horrível. Houve uma briga na rua, aposto que são os veneca. Ixi, está falando mal, aposto que são esse povo.
Porque só eles que fazem coisa errada no Brasil, né? Nós. Não, o pecado atingiu toda a raça humana. E essa característica que foi enfrentada diversas vezes em cartas do apóstolo Paulo foi algo que era característica, inclusive, dessa dinâmica entre judeus e gentios. Não é algo novo, não há nada novo debaixo do sol. Mas é um povo que enfrentava uma dificuldade. Eu vinha conversando com o Uber ontem, chegando de viagem, e uma dinâmica básica, a crise socioeconômica que eles enfrentam, após o recebimento de um salário mínimo, se a pessoa investisse um salário mínimo para comprar uma cesta básica, eles levariam 2 anos trabalhando para poder comprar uma cesta básica. Você se imagina trabalhar 2 anos para comprar uma cesta básica? Mas esse povo vive assim. Você se imagina ter que vir andando da fronteira, da cidade de Santa Helena, até a capital Boa Vista, e chegar com os pés sangrando? Você se imagina, como uma senhora falou no início, em 2017, 2018, um dos missionários disse que uma senhora chegou e pediu ajuda na missão, e o pessoal perguntou, mas a senhora só tem esse filho? Tem mais alguém? Vem para cá. Eu falei assim, não, eu tive 2 filhos, mas eu deixei eles na rua, morrendo. Eles morreram de fome na rua. Eu peguei esse que ainda era pequeno e vim. Uma realidade que não mudou muito. Mês retrasado, nós estávamos indo do estado de Roraima para Manaus, mais uma vez, de de Palio, e no meio, entendedores vão entender, no meio do caminho, chegando já, final de Manaus, nós encontramos um senhor vindo, caminhando, era o Ramsés. Ramsés caminhou com a gente tempos e tempos, conseguiu interiorização, foi para o Rio Grande do Sul, bateu em São Paulo, foi para Manaus e estava voltando para Boa Vista a pé. 714 quilômetros. Não, pastor, consigo chegar, só me deixa aqui. Nós voltamos mais uns 40 quilômetros, deixamos ele numa cidade mais segura e seguimos para o nosso compromisso. Acontece. Não é a vida ou uma mudança socioeconômica que vai salvar esse povo. É Cristo Jesus. Ele é a esperança. E nós falamos isso, gritamos, colocamos isso na camisa, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Depender de Deus é você olhar esse povo, olhar essa cidade, olhar a sua vida, olhar a sua dinâmica e se colocar à disposição com compaixão aí e servir esse povo, entendendo que o Senhor está te sustentando. Eu vou largar o meu trabalho, eu vou lá, eu vou abrir esse meu carro que eu limpei agora para poder botar essa pessoa e dar essa carona, vai sujar. Ah, meu Deus, a minha família. Depender de Deus é entender que Ele está, de fato, cuidando de nós. Olhem os pássaros, os lírios do campo. Isso não é poesia para a gente colocar no Facebook só, ou na legenda de uma foto. Isso é para viver. E para viver isso, nós precisamos ser alcançados pela graça, ter uma vida de servo voluntário, compromisso integral e 100% com o reino e depender de Deus. Uma vida dessa vai fazer com que nós simplesmente não nos tornemos telespectadores da graça. Muito pelo contrário. Pode passar, meu irmão. Nós vamos nos tornar coparticipantes do Evangelho. O texto de 2 Coríntios 5, 17 a 20 é um texto que eu sou apaixonado. Na nossa denominação, nós temos uma organização chamada Embaixadores do Rei. Eu sou fruto dos embaixadores do Rei, eu sou o embaixador do Rei.
E como embaixador do rei, a divisa é 2 Coríntios 5:20. Eu, com 8 anos de idade, decorei. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas eu decorei. Da parte de Cristo, era só uma parte? Deve ser que ele morreu na cruz, devem ter cortado. Eu não sabia nada. 8 anos de idade. Mas quando eu entendi isso, que enquanto um cristão eu sou representante do reino dos céus, representante do meu Deus aqui na terra. Algo que nós vivemos e hoje em dia a disputa e conversas políticas são latentes na nossa sociedade, onde nós cobramos uma postura de governante. Essa mesma postura é cobrada de nós como representantes do reino de Deus aqui na terra. E essa postura é como se Deus, diá, através de nós, e essa preposição no grego, diá, se coloca por entre, através de, ou seja, é como se Deus, através de nós, rogasse. E rogar não é um pedido. Ei, quem quiser se reconcilia comigo. Já viram esses comerciais agora da internet? Aqui está Jesus, se você quiser aceitar. Não. É como se Deus, através de nós, fizesse um apelo. O rogar-se é um apelo. E esse apelo não é o momento em que a luz se cai, o cara do piano vem, pã, aí a fumaça. Psh, não. Um apelo é um momento ideal para se obter uma resposta. É como se Deus, através da minha vida, rogasse ao mundo e pedisse ao mundo a resposta. Reconcilie-se comigo, porque eu criei perfeito. E vocês estragam através do pecado. Através de nós ele roga, reconciliem-se comigo. A minha vida tem sido um apelo ao mundo em que exige uma resposta. Eu tenho que me reconciliar com Deus. Eu necessito dessa graça salvadora. Nós temos sido coparticipantes e participado do Evangelho. Participar do plano de salvação de Deus é participar do que Ele tem feito. Pode passar mais um? Eu tenho algumas imagens, e aquela imagem do início eu queria compartilhar com os irmãos o que nós temos participado. O que os irmãos, através de oração, teve uma irmã que chegou e falou assim, nossa, eu participo, às vezes, rádio 3:16 de tarde na oração. Cadê a irmã? Cadê? Aí, irmã, o que a irmã tem sustentado em oração? Aquela foto ali embaixo no canto, eu estou apontando como se os irmãos fossem olhar para lá. Né? Nossa, eu não estou acostumado com essa tecnologia. Mas é uma foto no cantinho que está eu e umas meninas em volta. Eu fui ao campo, meus irmãos, com um entendimento. Eu sou um embaixador do rei. Eu tenho todo o material dos embaixadores. Eu tenho capacidade para trabalhar com os meninos. Por mais que não acreditem, eu não exijo isso, eu jogo bola muito bem e eles vão adorar isso. Carioca. Eu vou fazer embaixadinha, eu vou fazer isso. E eu sei, a gente consegue, quem é professor, ou quem consegue, às vezes, acessar, ou trabalha com crianças juniores, você tem que entender isso. Eu sei, eu tenho que fazer, porque é um grupo que ninguém gosta muito de trabalhar. E eu falei, eu vou criar a melhor e a maior embaixada do Amazonas. Depois de 2 anos, nós fizemos o primeiro amistoso dos embaixadores do rei do Rio Madeira, com mais de 100 e poucos meninos, alguns despertados para o campo missionário e outro já está como radical. Mas antes eu não tinha visto nenhum menino. 1 ano eu não via os meninos. E eu procurava, eu botava a camisa, eu corria atrás, eu fazia, eu não encontrava. A maneira da gente fazer relacionamento, e o missionário transcultural ele tem que procurar algo na cultura da pessoa, que não fira a mensagem do Evangelho, mas que ele consiga se conectar com a pessoa, era cozinhando. Fizemos um almoço, botamos uma música, e todo mundo na varanda da nossa casa,
E aí as crianças brincando, só meninas, umas 12 meninas, e aí eu joguei para o lado e elas foram atrás. E eu voltei e elas vieram. Eu falei, agora, é aqui. Vamos imitar o tio, trenzinho. Ia, e brincando. Vocês não estão imaginando desse tamanho, né? Mas não tentem. E brincando, e de repente elas pararam, vamos chamar não sei quem, porque para a gente voltar lá no Marcão para poder ter aula de balé. Aí parece, Marcão, falei, oi, viemos ter aula de balé. Balé? Sou embaixador do rei, sou um homem viril, botafoguense. Falei, não. Balé, tal, não sei o quê. Quando eu vi a quantidade de menina que tinha, eu falei, meu Deus, balé. Lembrei coreografia assistindo no YouTube. Hoje é o dia de orar só, e decidir o nome. Meninas do Rei Jesus. E ali nasceu um grupo de meninas, e eu era um professor de balé. Às 5 horas da tarde era a estratégia para depois ir para o futebol com os homens. Depois de um tempo eu descobri que o horário do futebol é o horário que eles deixavam as filhas livres, soltas, fazendo o que quisessem, sendo abusada no interior do Amazonas. Não tem a quantidade de câmeras que tem por aqui, e nem a quantidade de notícias. E fazíamos aula de balé. 5 minutos de oração, 5 minutos de defesa pessoal, isso é um outro assunto. E ali nós fazíamos, e eu achava que depois de um tempo, não fazia muito sentido isso para mim. Deus vai falar através de dança, balé na igreja, dança profética? O que está acontecendo? Não, o Senhor não me chamou para isso, e eu fiquei numa crise, e num dia, Maria e Natália, sua irmã, apareceram. Marcão, Rosana está mostrando para a gente filme de coisa errada. Aí o cara estufa o peito para mostrar a sabedoria, e é melhor que fique calado, né? Para mostrar mais sábio ainda. E aí, o que vocês fizeram? Nada, porque o nosso corpo é casa de Deus, o daquela moça também deve ser. Naquele momento, eu entendi e percebi o tamanho do que eu estava participando. Naquele momento, eu me propus, sem vergonha alguma, a fazer quantos pliés fosse necessário. Menos colocar colã. Forma alguma. Não, isso é doido. Mas, depois de um tempo, a gente batizou Maria. Maria começou a liderar aquelas meninas. E Deus fez coisas incríveis naquele local. Nós participamos do processo e, na verdade, do ato magnífico de salvação de Deus na vida daquelas meninas. Júlia, em contrapartida, batizando, acompanhada dos pastores da região, porque acolheram uma menina indígena que estava prestes a ser mais uma vez expulsa da comunidade, porque roubava, porque pegava as coisas dos outros, porque vivia xingando, andando toda suja para um lado e para o outro. Aquele perfil de criança que você não quer que seu filho seja, que você não quer que seu filho ande, que você não quer que seu filho nem chegue perto, para não pegar as manias. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer é munir os nossos filhos da palavra, para que os nossos filhos comecem a transformação na vida dessas crianças. Ela pegou e andou Calvarina. E Deus transformou a vida da família da Alvarina. A Alvarina hoje é uma mulher enorme, o que nos coloca um pouco assustado com a nossa idade, embora a gente seja novo, a gente acha que é velho. E Deus tem agido através da nossa família lá no estado de Roraima. Aquela senhora lá em cima é a Ana. Primeiro atendimento nosso. A Ana sentou com a Júlia e ela falou
que queria um prato de comida, porque morrer de fome ia doer muito. E ela queria criar forças para tentar mais uma vez se jogar na frente de outro carro, que já tinha se jogado, mas não tinha conseguido morrer. E ela só queria morrer. E eu já tinha desistido, e minha esposa conversando com ela, eu falei, meu Deus, deixa essa mulher morrer. Faz o seguinte, já que você quer morrer, eu vou orar para você aqui, vamos orar. Aí ela, não vou orar. Por que eu não vou orar? Porque se eu orar, ele vai escutar. Não, então agora você pode ajoelhar aqui que eu vou orar para você morrer. Morrer para essa sua vida e viver para Cristo. Ana tinha uma faca dentro da bolsa e trocou essa faca por uma Bíblia. Eu ficaria aqui o dia todo compartilhando notícias e motivando os irmãos a participar do que Deus tem feito no mundo, com a pessoa que você não gosta, com um grupo de pessoas que você não está afim, com um grupo cultural que você julga. Mas Deus tem levantado pessoas para participar da salvação de quem Ele quer e de quem Ele planejou, veja bem, desde antes da fundação do mundo, para ser conforme a imagem do seu Filho amado. Pode passar. Eu gostaria de finalizar com o vídeo do Santiago, e ele vai compartilhar com os irmãos a notícia, né, e o que Deus tem feito através da vida dele. Vou dublar, não, né? Meu nome é Santiago, tenho 12 anos e eu fui alcançado pela Congregação Batista Missão Brasil Venezuela. E eu vim pela aula de arte e eu encontrei o Marcão e a Julie, que eles me acolheram. E hoje eu ajudo aqui na Congregação Batista Missão Brasil Venezuela. Eu ajudo a lavar roupa, fazer currículo, carteira de trabalho. E eu ajudo aqui a Júlia e o Marcão falar do amor de Deus para os venezuelanos. E eu, Santiago, queria ser missionário através das suas orações. E eu vou falar o amor de Deus para o meu povo. Meus irmãos, Santiago, os meninos foram ao acampamento, lembram dele, a bênção que esse menino é. E esse é o nosso próximo desafio. Missão Brasil Venezuela salvou a vida de muitas pessoas. Na outra foto ali nós temos a imagem de vários jovens que nós participamos do que Deus fez na vida deles, mas eles foram interiorizados, estão em diversas igrejas de todo o Brasil. Minas, tem alguns aqui em São Paulo. E Deus, aprove Deus, durante a nossa gestão, dá o trabalho como missão concluída. 10 anos não é mais emergencial. Nós vemos isso e tive o prazer de compartilhar isso na reunião da Ordem de Pastores, sobre uma igreja dirigida pelo pastor Omar, um pastor venezuelano, pastor batista, um homem de Deus que tem feito um trabalho magnífico. As pessoas e o Estado voltou a olhar para o povo venezuelano com amor e acolher. Pode voltar. E o próximo desafio que nós temos é esse. Quem imagina o que é isso? Isso daí é um monte de pedra de tijolo levantado. Pintaram na frente a primeira igreja batista, mas está morta. Primeira coisa para a gente começar uma revitalização é entender que está morto. Uma igreja nossa morreu. 45 membros e mais não sei quantos congregados. A igreja estava cheia o templo até então, mas morreu. E precisa voltar à vida, através do poder do Espírito Santo, através da nossa vida. A nossa missão agora é revitalizar a primeira igreja batista do Cantal, o município mais próximo de Roraima. E que Deus nos ajude, através da oração dos irmãos,
através da contribuição financeira, sim, porque o povo no mercado não aceita oração, através de mão de obra, sim, porque é necessário participar do que Deus tem feito, mas, se talvez você não queira participar do que Deus está fazendo no que diz respeito a isso, fique em paz. O trabalho vai andar, porque a salvação pertence ao Senhor Jesus e não pertence a nós. Eu agradeço a Deus a vida da igreja, eu espero ter edificado de alguma forma o corpo de Cristo. E agradeço o sustento em oração que vocês têm dado para a nossa família. Nós dependemos de Deus através dos irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Marcão. Quero agradecer a Deus pela sua vida, sua esposa, sua menininha, pelo presente que Deus nos deu nessa manhã de ouvir, direto do campo, aquilo que a gente tem estudado aqui. Esse ano, a igreja tem, desde o final do ano, a nossa conferência, igreja local, uma igreja global com impacto local. E a gente tem estudado aqui nesse primeiro semestre sobre a necessidade da gente entender exatamente isso na prática. Pregar o evangelho, proclamação do outro lado da mesa até o outro lado da rua. E você tenha se sentido realmente mexido pela palavra, pelo testemunho, para a gente viver isso aqui. Nós precisamos evangelizar. Quem você está levando a Jesus esse ano? Nos nossos pequenos grupos, você tem sido desafiado, semana após semana, a dar um passinho a mais. Orar por pessoas, depois orar pelo nome, né? Já com alguém em mente, começa a orar especificamente por essa pessoa. Agora, essas últimas semanas, você tem sido desafiado a orar por oportunidade para se relacionar com essa pessoa, para convidá-la para vir ao seu pequeno grupo. Então, esse nosso desejo é que a mensagem trazida por você hoje possa contribuir realmente para que cada irmão e irmã aqui entenda que esse ano você não pode deixar passar sem levar pelo menos uma pessoa a Jesus. Se ele vai ser salvo, vai ser transformado, essa obra não é nossa, mas a responsabilidade de levá-lo ao conhecimento de Cristo e dar a ele a oportunidade de responder a isso, essa responsabilidade é nossa. E esse é o nosso desejo. Então, eu queria convidar você a ficar em pé, mais uma vez, orar pela vida do Marcos. Tem um Marcão também aqui, hoje ele não está aí. Está aí? Chegou? Cadê? Eu vi só para conhecer. Tá ali. Aí depois a gente faz uma foto dos Marcões, então, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Antes da oração, vem cá, Esther. Esther vai compartilhar um mimo nosso, um presente nosso. Dá para a esposa vir aqui? Ela está com o bebê? Vem cá. Julie. E a bebê? Olivia. Convidar essa família aqui. Nós vamos entregar para vocês aqui um presentinho de nossa igreja. É só uma forma da gente expressar nossa gratidão a vocês por estarem conosco, terem recebido também e conhecido a nossa turminha lá no acampamento, né? Estão indo mais 2, estão voltando 2 agora, né? Sara e Adam estão sendo enviados aí pela igreja para ficar com a Amazônia. Esther. Vai ter foto? Vai ter abraço? O que vai ter aí? Muito bem. Vamos orar? Senhor Jesus, te louvamos por tão grande privilégio nessa manhã de nos desafiar mais uma vez a participarmos da obra da redenção. Não como redentores, porque não somos, não por poderosos, não por capazes de convencer as pessoas, porque nada disso a gente tem, mas como servos comprometidos em anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nós e aquilo que o Senhor fez lá na cruz, para que muitos outros possam também serem reconciliados contigo. Oh Deus, que a tua igreja esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para perceber que o Senhor está falando conosco, porque é desejo do Senhor que haja salvação na nossa Jerusalém, que haja salvação
na nossa Samaria e na nossa Judéia, que haja salvação até os lugares mais distantes, através desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, encontre-nos disponíveis, dispostos, fiéis e sinceros a te obedecer diante de tudo que o Senhor tem falado. Pai, abençoa Marcão, sua família. Muito obrigado por tê-los trazido aqui nessa manhã. Que privilégio. Que o Senhor os abençoe com tudo o que eles precisam para a revitalização desta igreja. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos dê também o privilégio de participar dessa obra e de poder recebê-los aqui daqui a alguns anos, compartilhando, não mais, ó Deus, de um templo vazio, mas de uma igreja viva e restaurada para a honra e glória do Senhor. Nos abençoe e nos abençoe no restante dessa manhã e desse dia, ouvindo e obedecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical, continuar o estudo daquilo que foi pregado nessa manhã. Que você permaneça aqui, os adultos, jovens, adolescentes, crianças, embaixadores, mensageiras e os nossos novos membros também. Vamos à classe da Escola Bíblica Dominical.